Olá pessoal, vamos começando aqui mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. E nessa videoaula eu vou fugir um pouco do assunto, diretamente falar de energia solar, a gente vai falar um pouco do diodo. Nas próximas videoaulas eu vou explicar como que o diodo é aplicado nos sistemas fotovoltaicos, tem algumas funcionalidades que dependem dele, mas a gente tem que entender o que é o diodo. Então eu sei que vocês já fizeram até a matéria de eletrônica analógica, mas vamos entender aqui rapidamente como que é o funcionamento dele. Então, basicamente, pessoal, o símbolo do diodo é esse que vocês estão vendo aqui na esquerda. É esse triângulo com esse traço em cima dele. Então, o diodo, para que ele serve? Eu até já expliquei isso na outra videoaula, mas basicamente ele é um componente que só permite a corrente, passe em um sentido no circuito. Então, se a corrente entrar no terminal positivo e sair no negativo, ok, ela vai passar. Mas se ela tentar passar do negativo para o positivo, ela vai ser bloqueada. É claro, pessoal, que existem limites para isso. Se eu colocar uma tensão muito elevada, mesmo que reversa, o diodo vai abrir, vamos dizer assim, ele vai romper e a passagem da corrente vai ser permitida porque ele tem uma corrente máxima de ruptura. Assim como todo componente, ele tem seus limites ali, físicos que ele é capaz de isolar. Então, a única questão que você tem que lembrar sempre aqui é que o diodo, quando ele deixa passar uma corrente, ele cobra, vamos dizer assim, uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, é como se ele consumisse esses 0,7 volts vezes a corrente que passou ali de uma potência, uma pequena potência que ele fica restrita a ele. Esse potencial que fica bloqueado aqui, de queda de tensão, é relacionado àquela barreira de potencial que eu expliquei para vocês na outra videoaula. Então, para vencer essa barreira de potencial, é como se ele cobrasse esses 0,7 volts aqui de queda de tensão. Beleza? Então vamos entender em um circuito como que funciona o diodo. Então imagine esse circuito de cima aqui, um circuito de corrente contínua, pessoal. O que ocorre aqui é que você tem uma fonte de tensão com V volts, um diodo, um resistor e uma corrente elétrica. Como que funciona a relação? Qual vai ser a corrente desse circuito? A corrente desse circuito, pessoal, basicamente vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão que o próprio diodo vai impor no circuito, dividido pela resistência. Então, por exemplo, se eu tiver aqui corrente igual a... Imagina que a tensão da fonte é 5 volts, menos 0,7 sobre... Imagina um resistor de 470 ohms, por exemplo. Imagina um resistor aqui de 470 ohms. Então, isso aqui, pessoal, vai dar, na verdade... 4,7 volts dividido por 470. Então, isso aqui vai dar 4,3 volts, na verdade, que é 4,3 volts sobre 470 ohms. Isso aqui vai dar, deixa eu fazer essa continha aqui que eu não tinha feito antes. 4,3 dividido por 470 vai dar aqui 9,1 miliamperes. Então, essa é a corrente desse circuito. Então, vai ser sempre assim. Se a gente tivesse que desenhar uma forma de onda para essa fonte, seria mais ou menos assim também. Olha só. Imagine o seguinte. Vamos fazer aqui dois gráficos, pessoal. Olha só. Vai ter um gráfico aqui e o outro gráfico aqui embaixo. Imagina que aqui é a tensão da fonte. E aqui vai ser a tensão no resistor. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou até fazer o desenho de outra cor aqui para a gente poder perceber a diferença. A tensão da fonte é uma linha. Vai ser uma linha aqui. Deixa eu tentar fazer essa linha mais certinha. Só um instantinho. Então, vai ser aqui, olha, uma linha no valor de 5 volts. Já a tensão no resistor também vai ser uma linha, só que no valor de 4,3 volts. A única diferença entre elas é essa, que vai ter uma quedinha de tensão quando chegar a tensão no resistor, Então, lembrando da lei de Kirchhoff aqui, se eu somar a queda de tensão do resistor com a queda de tensão do diodo, tem que dar a tensão da fonte, Isso é normal. Agora, e se fosse um circuito de corrente alternada? Como que funcionaria, pessoal? Então, só voltando aqui, lembrando rapidamente que se eu inverter a polaridade dessa fonte, pessoal, para de passar corrente no circuito.
Se eu tentar inverter a polaridade do diodo, também não vai ter corrente no circuito. Só é possível ter corrente nesse sentido. Beleza? Não tem como ter corrente no sentido contrário. Agora, e se fosse um circuito de corrente alternada, igual esse aqui? Olha só, essa fonte aqui, ela é de corrente alternada, é AC. Olha o símbolozinho dela aqui. Como que funcionaria? Porque eu sei que aqui a corrente ora está num sentido, ora está em outro. Né? Não tem aqui um positivo e um negativo. Isso fica alternando o tempo todo, 60 vezes por segundo, se for uma fonte de tensão, igual uma tomada ligada na rede elétrica da concessionária. Então, como que funcionaria? O que acontece, pessoal, é que quando a corrente estiver no sentido direto, da polarização direta do diodo, vai ter corrente, beleza. Mas no outro sentido, não vai ter. Então, quando a polaridade ficar essa de baixo, não tem corrente passando. E aí, o que vai acontecer? O resistor só vai receber tensão no semiciclo positivo. O que significa isso? Então, eu fiz aqui uma forma de onda rapidinho, olha só. A gente tem aqui o semiciclo positivo da forma de onda de tensão da fonte. E a gente tem também o semiciclo negativo dessa forma de onda. Olha só, semiciclo negativo é esse daqui. Então, o desenho não está muito simétrico, pessoal, mas vamos imaginar que está tudo igualzinho aqui, um debaixo do outro. O que vai acontecer? Se eu ficar medindo a tensão o tempo todo na fonte e a tensão no resistor, o que vai acontecer? Só vai passar o semiciclo positivo. Então, ele só vai receber essa tensão no semiciclo positivo. No semiciclo negativo não vai ter nada, praticamente. Né? Não vou dar muito detalhe aqui não, porque tem a quedinha de tensão do diodo ali também, mas basicamente é isso. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o circuito transformou uma corrente alternada em uma corrente contínua. Né? Você pode ver que o valor dela não é constante, né? ele oscila, só que ela é contínua, porque ela é sempre positiva, né? Que esse é o conceito de corrente contínua. Então, essa é uma das grandes utilidades do diodo, né? Circuitos retificadores. Tem uma vasta aplicação dele e vários tipos de circuito, inclusive que conseguem converter esse semiciclo negativo em positivo aqui também, mas não é o caso da gente mostrar. Então, basicamente, vocês têm que entender isso. O diodo bloqueia a corrente em sentido reverso e ele tem seus limites ali também. Se tiver uma tensão muito grande reversa, ele não vai conseguir suportar. Todo diodo vai ter um limite para ele. Beleza? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente vai entender melhor como que esse diodo se aplica aos circuitos fotovoltaicos. Então, até lá!